Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, que tem por tema como ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a transformação é um processo fundamental na jornada cristã. Em Romanos 12, 2, encontramos uma orientação prática e poderosa. Não é verdade? Porque esse mundo no qual nós estamos vivendo oferece muitas coisas boas e passageiras. Ô irmão, como assim boa? Boa, o pecado é bom. O pecado não é ruim. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria. Não é verdade? Então o pecado é bom. Por isso que leva muita gente à perdição. E muita gente vai se perdendo sem saber que está se perdendo. Muita gente esquece o caminho sem saber que está andando naquele caminho que não agrada nem a ele mesmo. Não é verdade? Mas hoje, fique comigo que você vai aprender 3 passos para ter, para ter a sua mente renovada em Cristo Jesus. Amém? Você vai aprender a influência que o mundo, ou a influência do mundo e o chamado à resiliência, não é verdade? Você vai aprender a transformação do processo, você vai aprender a renovação da sua mente, que é um processo diário, não é fácil, mas é diário, não é verdade? Também você vai aprender aqui os 3 passos que eu vou te dar dentro dessa meditação na palavra de Deus. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz como ter uma mente renovada em Cristo Jesus, na passagem de Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, esse versículo nos chama a resistir a influências do mundo e buscar uma renovação que começa na mente. Não é verdade? Uma renovação que começa na mente. Cuidado com o aceitaísmo, cuidado com o podeísmo. Ah, irmão, isso é besteira. Ah, irmão, isso pode. Ah, irmão, deixa de ser antiquado. Ah, irmão, isso é passado. Não, meu irmão. Seja renovado e transformado na mente. Porque quando o inimigo entra na tua mente, acabou-se. Era uma vez, já era. Não é verdade? Então, começa na mente. Quando o inimigo entra na mente do ser humano, ele não quer nem o coração, porque ele sabe que o coração é enganoso. Ele quer a mente. Quando ele domina a mente do ser humano, acabou-se. É verdade. Né? E diz aqui, renovação que começa na mente, conduzindo-nos a uma vida alinhada com a vontade divina. Então você tem que ter a vida alinhada com a vontade de Deus, porque você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E qual a influência do mundo e o chamado à resiliência? Não é verdade? Por quê? Vivemos em um mundo saturado de valores e práticas que muitas vezes se opõem aos princípios de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta a não conformarmos, ou seja, não permitirmos que as influências externas moldem nosso comportamento ou pensamento. Não é verdade? Porque essa resistência exige discernimento espiritual. O mundo promove padrões como materialismo, egoísmo e relativismo, que pode facilitar nos desviar do caminho de Deus, mas resistir
não é apenas uma questão de força de vontade. Trata-se de confiar na capacitação do Espírito Santo para rejeitar as distrações e enganos que o mundo apresenta. Não é verdade? Engano que o mundo apresenta. Porque tudo que o mundo dá é passageiro, é enganoso, é traiçoeiro, é covarde. Então a gente não tem que cair nesse centraísmo, nesse podeísmo. A gente tem que ter a mente renovada em Cristo Jesus. Não é verdade? E como ter a mente renovada? A renovação da mente ela é um processo diário. Não é fácil, é diário. Por quê? A renovação da mente é o centro da transformação cristã. Ela não ocorre automaticamente. Ela não ocorre automaticamente, mas através de um esforço contínuo de buscar a verdade em Deus. Essa renovação envolve substituir pensamento mundano por pensamento alinhado à palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Pensamento alinhado à palavra de Deus. Vou te passar agora, passar aqui alguns passos práticos para a renovação da sua mente. Anote aí se precisar. Primeiro, leitura e meditação da palavra de Deus. Primeiro passo. A Bíblia é a fonte da verdade que nos guia. Meditar nas Escrituras diariamente renova nossos pensamentos e nos dá clareza sobre o propósito de Deus. Segundo, anota aí para não esquecer. Segundo, orientação e intimidade com Deus. Como assim? A oração nos conecta ao coração de Deus, permitindo que Ele transforme nossos desejos em prioridade. Lembre, a tua prioridade não é a de Deus. A de Deus, para nós, é nossa prioridade. Às vezes, não nos conecta, porque sempre nosso pensamento é diferente aos pensamentos de Deus. Amém? Terceiro e último passo, está anotando aí? Terceiro e último passo, comunhão com outros cristãos. Por quê? O apoio e a edificação mútua na comunidade cristã ajuda a reforçar a verdade em nossas vidas. Não é verdade? Então tem gente realmente que é cristão de verdade, mas tem gente que não é. Então cabe a você discernir quem é e quem não é. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde a palavra está sendo cada dia mais modernizada, né? Mas cabe a gente ter a mente em Cristo Jesus, não é verdade? E como eu posso experimentar a vontade de Deus, meu irmão? Veja, podemos experimentar sim. Paulo nos promete que, ao renovar nossa mente, seremos capazes de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Como assim? Isso significa viver de acordo com o plano de Deus, que são sempre superiores aos nossos planos. A vontade de Deus não apenas nos guia, mas também nos traz paz, propósito e alegria. Não é verdade? E quando permitimos que Deus transforme nossa maneira de pensar, nossa visão da vida muda. Passamos a enxergar desafios como oportunidade de crescimento e crescimento espiritual e buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, o que é que a gente aprende aqui nessa passagem de Romanos 12, 2? Aprende que é um convite para uma vida de transformação contínua. Não somos chamados a simplesmente evitar o pecado, mas a ser renovado em nossa essência. Isso é possível ao rejeitarmos a influências passageiras do mundo e permitir que Deus opere em nossa mente. Se você permitir que Deus opere em sua mente, tudo isso vai ser passageiro e você vai saber que tudo é um propósito. Não é verdade? Mas o que você aprende hoje, é que se você buscar a Deus, busque hoje a renovação em Deus, permitindo que sua palavra molde seus pensamentos e transforme sua vida, levando-o a experimentar a plenitude da sua vontade. Assim você viverá uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e poder. Reflete seu amor e poder quando você deixa Deus entrar na sua mente, quando você deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Permita que Deus faça isso e você vai ver e vai viver uma transformação diferente e não vai ser moldado por esse mundo. Você não vai ser influenciado por esse mundo. Lembre-se, esse mundo jaz do maligno. O que é que esse mundo tem para eu e para você? E para mim e para você, melhor dizendo.
nada. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Então, concentre-se no céu, concentre-se na palavra, ore a Deus, medite na palavra, busque a palavra de Deus. Lembre-se, é uma renovação que é um tratamento diário. Como assim, meu irmão? Todo dia você tem que buscar a Deus. Então, se todo dia você está inscrito nesse canal, todo dia você vai ver palavra de edificação, palavra de crescimento espiritual para a renovação da tua mente. Amém? Glória a Jesus. Então, como ter uma mente renovada em Cristo Jesus? Permitindo que Deus entre na sua mente, permitindo que Deus guie os seus passos. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado irmão, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora, eu quero orar por você. Se você puder, curve seus olhos, feche a cabeça, baixe a cabeça, curve seus olhos, né, e se concentre na oração que vai ser feita agora, neste momento. Se você não puder, concentre-se na oração que vai ser feita. Amém? Mas antes de orar, quero ler uma passagem que está em Efésios 4, 22, 24. Efésios 4, 22 a 24. Que diz, vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Senhor Deus, não desejo andar segundo minha própria inclinação, Senhor, mas quero levar cativo todo o pensamento e controlar minha mente, Senhor. Porque tua palavra julga os pensamentos e a intenção do coração. Por isso te peço, Senhor, que ao ler a tua palavra, ela revele meus pensamentos incorretos e que tuas palavras, Senhor, sejam gravadas na minha mente e no meu coração, para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo. Senhor, meu Deus, que teu Espírito e o Espírito da verdade guarde-me de todo engano, porque sei que me concedestes autoridade sobre o poder do inimigo. Amém? Glória a Jesus. Por isso, Senhor, te ordeno, portanto, que o inimigo se afaste da minha mente e recuso-me a dar ouvido às mentiras do maligno, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, graças a ti dou, Senhor, por mais uma madrugada na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe, Senhor, todo aquele que vá ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a guardar a tua palavra na mente e no coração e no juízo. Senhor, nos dá discernimento e sabedoria para entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Senhor, nos guia nos teus pensamentos, nos guia nos teus passos, nos livra de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Senhor, ajuda aquele que se encontra no leito de um hospital, ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando, ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança para que ele venha fazer sempre a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, meu irmão. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.